Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor da disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais, do curso de licenciatura em História da Faculdade de Ciências Humanas, a FAC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito bem, nesta aula vamos tratar de um texto publicado no Brasil, um livro publicado no Brasil a partir de 2018, Necropolítica, do historiador camaronês Achille Mbembe, e é um livro que repercutiu muito após o seu lançamento, porque o conceito de necropolítica nos permite explicar, por exemplo, os esquadrões, a ação dos esquadrões da morte, a ação da polícia, que matam os jovens negros e periféricos no Brasil, que é um sintoma de racismo. Então, esse termo necropolítica e este livro do Achille Mbembe nos ajuda a entender as dimensões das relações étnico-raciais com uma certa profundidade. E esse é o nosso compromisso nessa disciplina, tratar com profundidade os assuntos relativos ao tema. Muito bem, então, eu fiz algumas anotações aqui. Nós começaremos pela parte 2, né? Começaremos pela parte 2 do livro. A parte 1 fala sobre a soberania, a questão da soberania e o indivíduo, e a parte 2 trata sobre a biopolítica e as inimizades. Basicamente, o biopoder e a relação de inimizade. Eu falei biopolítica, né? É também, mas Michel Foucault, que é o autor que o Achille Mbembe utiliza, trabalha o conceito de biopoder. Vocês já leram Michel Foucault, o livro Microfísica do Poder? Quem não leu, é uma importante leitura para que vocês entendam algumas perspectivas. Então, ele fala em biopoder e a relação de inimizade, ou seja, a soberania como o direito de matar. Isto é permitido geralmente em estados de exceção. E aí nós temos duas dimensões essenciais. Primeiro, é o estado de exceção, de fato, regimes autocráticos, ditaduras, ou seja, então, situações políticas, regimes políticos de exceção, onde alguém ou um grupo social toma o poder e estabelece a emergência, ou seja, é o que ele coloca aqui. Além do poder apelar à exceção, o poder trabalha para manter a exceção. Poder e morte só podem funcionar em um estado de emergência. Estado de emergência. Isso nos remete, para quem leu 1984, a literatura de George Orwell, o país do qual se refere o livro 1984, que é um país comandado pelo Big Brother, pelo Grande Irmão, sempre está em guerra, né, em constante guerra, sempre em estado de emergência. E o estado de emergência, ele é utilizado geralmente para perseguir
aqueles que são os inimigos do Estado. Então isso é uma coisa, isso é uma coisa. O termo se aplica somente a estados de exceção, a ditaduras, regimes autocráticos, regimes autoritários de toda a natureza? Sim, mas como se aplicaria, por exemplo, no caso do Brasil, essa teoria da necropolítica em relação aos jovens negros da periferia? Bom, o estado de exceção, ele pode ocorrer, eu penso, no Brasil, a formação de bolsões, onde o Estado não chega, a mão do Estado não chega, e quem domina essa região, geralmente, é a milícia, ou são narcotraficantes. A milícia aí você já tem uma relação, né, da questão da oficialidade com a questão da extraoficialidade, mas geralmente uma polícia que não segue a lei, que não segue a legislação, que parte do princípio de que é preciso fazer uma limpeza. E aí, então, a polícia ganha uma dimensão racial, porque a polícia vai, por exemplo, promover essa limpeza, que ela tem um cunho racial e étnico, matando indiscriminadamente os jovens na periferia, aqueles envolvidos com drogas e os não envolvidos com drogas, né? Pessoas de todo tipo, envolvidos e não envolvidos com o crime. A questão do envolvimento do jovem com narcotráfico sempre foi utilizado como uma desculpa. Se vem, se arromba a porta e se atira em um jovem que está dentro de casa, que não está mexendo com ninguém e fazendo nada de errado, mas se fala, olha, ele tinha envolvimento com as drogas. Então, é uma forma de você deslegitimar esse jovem e dizer, olha, mereceu morrer, dentro daquele princípio de que bandido bom é bandido morto. Então, o estado de exceção, ele operaria nessas bolhas, geralmente a periferia, as periferias brasileiras, onde o Estado não se faz presente e ali perpetra, persiste a lei do cão, né? A lei feita por aquela comunidade, pelo chefe do tráfico, pelo chefe da milícia ou por basicamente um Estado paralelo, né? E o que seria a emergência aí? A emergência seria o fato de você ter que combater a criminalidade. Então, você só vai resolver a questão da criminalidade matando esse jovem, exterminando esse jovem, promovendo uma execução sumária, né? Daí a formação dos esquadrões da morte. Mas, então, o estado de exceção, ele opera em regimes autoritários, mas opera também nas democracias em bolsões, onde o poder do Estado não se faz presente. É a favela do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de qualquer grande capital, são as periferias, né? Basicamente isso. Então, para que vocês entendam aí, então pode haver, existir estado de exceção, mesmo em um país democrático como o nosso? Sim, sim, onde eu disse, onde o poder do Estado não se faz presente. Bom, vamos avançando aqui, vou recorrer às minhas anotações. Que é a divisão entre pessoas que devem viver e morrer.
que é a divisão entre os vivos e os mortos, e que é definido no campo biológico. E aí a dimensão racial, porque se formos entender e ver no Brasil, eu faço a pergunta a vocês: a polícia trata jovens brancos de classe média da mesma forma que trata jovens periféricos, negros? O tratamento é o mesmo? O tratamento é o mesmo? O que vocês acham? Né? As notícias, a estatística, os números mostram que não. Mostram que não são tratados da mesma forma. Há uma diferença. Você morre por ser negro, né? Partindo do pressuposto que a juventude negra ela está nas periferias, né? Ela vive nas periferias. Então, nós temos aqui o seguinte: esse controle estabelece uma população que é dividida e subdividida em grupos, em grupos de privilegiados e em grupos de marginalizados. O sub, basicamente o sub. Então, é assim que é definido, como eu disse sempre, né? No caso, se aponta os índices de violência, os índices de criminalidade no Brasil, os altos índices. Está lá nas pesquisas de que um dos grandes problemas dos brasileiros é a segurança pública. E a segurança pública, ela é vista do ponto de vista elitista e conservador no Brasil e racista, sobretudo. Então, a raça esteve sempre presente nas práticas políticas do Ocidente, na desumanidade dos povos estrangeiros, a dominação que foi exercida por eles, a ser exercida por eles. Né? Sobre isto, podemos pensar alguns movimentos históricos, por exemplo, como o colonialismo. O colonialismo só é possível a partir da criação do conceito de raça, ou do termo raça, é uma divisão social do trabalho, mas eu diria que é uma divisão racial do trabalho. Então, a sociedade se divide, né, que é uma divisão racial. E essa divisão racial, segundo alguns autores, como Aníbal Quijano, por exemplo, afirma que o termo raça foi criado para estabelecer essa divisão racial do trabalho, que é a divisão cartesiana de quem pensa, de quem dirige e de quem executa, basicamente. Então, eu falei que a expansão europeia, o imperialismo do século XIX, por exemplo, o imperialismo africano, asiático e americano também, só foi possível a partir do princípio de que existe uma superioridade europeia e que essa superioridade europeia deve ser imposta, seja através das armas, seja através da catequização, mas ela deve ser imposta.
e geralmente é imposta aos povos não cristianizados. Então, sem o racismo, você não justifica, em qualquer hipótese, a expansão da África, a expansão da Europa para a África, para a Ásia, para as Américas. É como se afirma, é o legado do homem branco, ou seja, civilizar, cristianizar, né, os não cristãos, os incultos, os bárbaros. E para esta conquista, aí que está novamente o estado de exceção. Eu preciso conquistar para levar a civilização, para levar o meu ideal de vida, o meu modelo, o meu padrão ideal. E para isso, eu vou promover uma conquista, seja pelas armas, seja pela conversão, a força, seja de que modo for. Então, esse é o estado de exceção e esse é o estado de emergência, onde matar é justificado, é justificável. Porque se você matar também, você está matando aquele considerado inferior, racialmente inferior. Ele nem é gente. É um índio, por exemplo, um indígena, um indígena. O indígena é como uma árvore, é como uma árvore. São povos desalmados, né, que não têm alma. Segundo Hannah Arendt, a política e raça está relacionado à necropolítica. É o que eu acabei de falar, é a política da morte. Você promove a chamada guerra santa. E você promove uma guerra santa, que todos aqueles que promovem uma guerra santa estão eivados das mais nobres convicções, que é converter, é levar a civilização. Então, mesmo que para isso você tenha que matar, exterminar, né? Mas aí é o que eu disse, é a guerra de conquista. Então, na economia do poder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Está na página 18 do livro Necropolítica de Achille Mbembe. O direito soberano de matar e os mecanismos do biopoder fazem parte do funcionamento do Estado moderno. Ou seja, a necropolítica, ele quer dizer que já está inserida dentre as funções do Estado moderno. Ela já está incorporada. E eu penso em algumas coisas, por exemplo, eu penso em Max Weber, em um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Neste livro ele fala onde é possível a utilização da aplicação da violência. E por violência eu estou entendendo, inclusive, a morte, sobretudo a morte. Aí ele fala, é legítimo, ou seja, se cria uma legitimidade para aplicar a violência através do aparato estatal. Um deles é pela tradição,
E aí, quando nós falamos em tradição, nós estamos falando, por exemplo, do soberano absolutista, soberano absolutista, vai Luís XIV, Luís XIV, por exemplo. Elizabeth I, na Inglaterra, Luís XIV na França, né? Onde o soberano ele faz as leis, ele aplica as leis e ele governa. E ele governa. Então, o que ocorre? Essa tradição, então, permite, inclusive, se o soberano decidir que uma pessoa deve morrer, se ele decidir, é a vontade dele. Aliás, não é a vontade dele, é a vontade de Deus, porque o soberano representa Deus. Então, é legítima a utilização da violência pela tradição, como no caso dos soberanos absolutistas. Uma outra forma de você utilizar a violência de forma legítima é através do carisma, através de um líder carismático que tome o poder e que, a partir dessa tomada de poder, ele se volta contra os seus inimigos, todos aqueles que representam uma oposição, seja ao seu reinado, seja à sua presidência, seja ao seu governo autoritário. E muitas vezes isso está através, então, do carisma, que você fala: olha, estou exterminando, estou matando, mas seja por uma guerra santa, seja porque essas pessoas representam o mal. Por exemplo, no caso de Ruanda, a guerra civil entre os Hutus e os Tutsi, né? Os Hutus consideravam os Tutsis inferiores. Os Hutus consideravam os Tutsis inferiores. Chamavam os Tutsis de baratas. Então, foi distribuído o facão entre os Hutus. E os vizinhos Hutus matavam a facão o seu vizinho Tutsi. Foi um genocídio em Ruanda na primeira metade dos anos 90 do século XX. Então, é interessante isso, porque você coloca que os Hutus colocavam que os Tutsis eram inferiores. Então, a legitimidade na utilização da violência está por uma maioria, dentro de uma perspectiva carismática. E qual a terceira forma de se legitimar a violência? Através da legalidade. A legalidade, aquilo que está descrito na lei e que todos devem seguir para o cumprimento efetivo das leis do Estado. Se preciso prender ou se preciso matar, é o caso dos Estados Unidos, alguns estados que possuem pena de morte. Então, isso deve ser considerado. Então, a questão que envolve a necropolítica é interessante porque você deslegitima um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, muitas vezes, por exemplo, no caso da invasão
europeia, na América, que não reconhecem os povos cristianizados como seres humanos. Então, se eles não são seres humanos, porque eles não são cristianizados, eu posso matá-los. É a mesma coisa, agora pensando na questão racial, por exemplo, no caso do Brasil, os não cidadãos que vivem nas franjas sociais, que vivem na periferia. Eles são considerados aqueles desprovidos de cidadania. Não há uma política de inserção do jovem negro, não há um massivo investimento em educação. A população de jovens negros são relegados à periferia, com problemas de infraestrutura. A pandemia do coronavírus entre 2020 e 2023 demonstrou isso, porque a pandemia atingiu mais avassaladoramente a periferia, porque os cidadãos da periferia não possuem água encanada, água tratada, acesso aos equipamentos de proteção, as EPIs, geralmente trabalham, se locomovem em transportes coletivos, estão na linha de frente, trabalhando em comércio, trabalhando como as mulheres como empregadas domésticas. Não é à toa que a primeira vítima foi uma empregada doméstica, a primeira vítima da Covid. Então, esse cidadão da periferia ele é relegado. E o discurso de combate ao crime que tem no Brasil, que as pessoas designam uma cor à violência. Né? Se fala, olha, quem são os violentos, quem pratica a violência, quem são os assaltantes, quem são os traficantes. Ah, é o jovem negro da periferia. Então, talvez o policial, ele, ao matar um jovem, ainda que inocente, ele fala, não, estou evitando que surja um futuro traficante. Então, essa ideia de limpeza social, de higienização, ao invés de possibilitar o acesso à educação, o acesso à universidade, a geração de emprego para a juventude, a política adotada é a política do extermínio. Porque a sociedade da Zona Sul do Rio de Janeiro ou da Faria Lima em São Paulo não reconhece essas pessoas como cidadãos, né, como pessoas que merecem serem ouvidas, que merecem serem incorporadas às políticas públicas no Brasil. Então, a política é a política da morte, é a necropolítica, porque o cidadão periférico ele não é considerado um indivíduo, ele é, tal como para o colonizador, o indígena não cristianizado. Sobretudo o jovem periférico, cidadão da periferia, são povos, são pessoas não integradas à sociedade, se constituem de não cidadãos, não indivíduos, não pessoas. São coisificados, tratados como coisa. E aí a necropolítica ocorre através do aparato policial, através, por exemplo, né, no Brasil, às vezes é ligado à fome, ao abandono, tá bom?
Então, vamos expandir mais em uma segunda aula sobre necropolítica, tá? Só começamos, tá bom? Um abraço a vocês, tudo de bom, obrigado pela atenção.